Por que as pessoas entram nessas coisas, né? Se a gente fala de droga, não fala do álcool, não é? Por que tanta gente... Por que o álcool é esse problema no Brasil? Porque a vida não é fácil. Sabe, a vida não é fácil. Você tem que ganhar a vida, você tem que trabalhar. Requer anestesia de vez em quando. Né? Corre para cá, corre para lá, um monte de coisas que dão errado com você, com seus filhos, com a família, com os amigos. É muito problema. Nós não temos essa capacidade de estar controlando tudo o que acontece. Aí nessa hora, você teve um dia mortal de trabalho, correu, falou, teve um monte de dissabores. Você chega em casa, você toma um uísque, ou uma cachaça, ou uma cerveja, você sai do inferno para o paraíso em instantes. E nós queremos é ser felizes, é experimentar esse tipo de sensação, mas nós não contamos com a tolerância. Que é hoje eu tomo um uísque, daqui a 10 dias eu vou tomar 2, depois eu vou tomar 3, depois eu vou tomar 5. A gente não tem essa percepção, não é? Mas não é fácil. Muita gente não consegue tocar a vida de cara limpa. O Jô Soares, que você conheceu muito bem, né? Eu tinha uma frase, eu conhecia também, diz assim, tem gente que fica viciada até em água. Sério. E tem gente que não vicia. Não vicia no seguinte sentido. Eu conheço gente que fumou maconha a vida inteira. Qual que é o número? 10%? Até 20%? morrer. E era absolutamente funcional. Um deles era um intelectual brilhante. Eu só vou falar o nome porque ele falou disso publicamente, escreveu a respeito, Otávio Frias Filho. Nós somos colunistas da Folha. O Otávio fumava maconha. E era uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci. Não deixava de funcionar. Disputando ali o topo do brilhantismo em todas as áreas. E a gente que não pode tomar um uísque que fica completamente disfuncional. E acabou, e pronto, já não funciona mais. Há os que viciam, as que não viciam. Isso que você diz, bom, eu tomo uísque e a minha vida dá uma mudada. A gente também precisa de uma área de escape, né? Claro. Às vezes, assim, descendo a serra de Bertioga. O carro dá uma quebrada, você precisa dar uma saída para dar uma parada. O que você tem a respeito disso? Por que algumas pessoas viciam tão facilmente e outras não? Por que algumas tomam um uísque e já ficam imprestáveis para a vida, outras podem, não estou falando que tomam todo dia, mas podem tomar 1 litro e continuam a falar coisa. Como é que funciona isso? Tem alguma explicação isso? E mais, você pode ser dependente de uma droga e não ser dependente de outra. De outra. Você vê que está cheio de gente que fuma maconha e não bebe direto, nada. todo dia, não bebe álcool e não cheira cocaína de jeito nenhum. Podem até ter experimentado e se deram mal. Nós temos uma especificidade, e esse é o problema todo que a gente não sabe. Ninguém sabe isso. Ninguém sabe. Você pega a pessoa que é mais, sou contra as drogas, eu não sei o que e tal. Pode acontecer de ele acabar usando uma outra droga, na qual ele nem tinha pensado. Na verdade, isso é um conjunto de alterações genéticas, né? A pessoa tem uma genética em que no metabolismo dela essa droga vai ter um efeito que vai dar mais prazer e além disso as circunstâncias, né? O meio em que ela vive, os estímulos que esse meio provoca. É um menino que mora num lugar que todo mundo fuma maconha. Isso é uma influência forte. Mesmo assim, alguns não fumam, porque dizem, não gostei, eu experimentei, achei ruim. Quer dizer, é um mistério isso, é um mistério para a medicina também. Quer dizer, o que leva a pessoa? Você tem, por exemplo, estudos com a nicotina. E fazem estudos genéticos, encontram determinados genes. Você não pode garantir que eles são a causa de você ter ficado dependente de nicotina, mas esses genes são mais frequentes entre os dependentes de nicotina. Então entra a parte genética e entra toda a experiência social, familiar e pessoal que você teve. O crack, doutor Drauzio, representa um estigma na cidade de São Paulo, um problema para a cidade de São Paulo. A Cracolândia deixou uma rua, era
Ela estava constrita a uma rua, no centro da cidade, e se espalhou para a cidade inteira. É um problema... E o crack é uma droga barata, muito acessível. Como a gente resolve isso? Não tem solução. Isso não tem solução. É como você pegar um doente que tem uma doença, vamos pôr uma insuficiência cardíaca avançada, as pernas inchadas, o fígado cresce, ele tem falta de ar quando anda, ou alguém com um enfisema avançado. Você não cura mais essa doença. Você não pode deixar a pessoa chegar naquele nível. E o crack é exatamente isso. O crack, olha, eu convivo com o crack desde 1992, que foi quando ele chegou lá no Carandiru. 92. O crack é uma droga fácil de largar. Eu, na detenção, gravava. De largar? De largar. Gravava e dizia, o que é mais fácil, largar do crack ou do cigarro? O crack é mais fácil. Eu faço essa pergunta até hoje. Nunca achei um fumante que largou de fumar crack, e hoje tem milhares aí, porque não entra crack nas cadeias de São Paulo, pelo menos, que me dissesse que é mais fácil largar do cigarro. A cocaína, tem um mito em cima da cocaína, grande, não é droga que provoca... Ela, é lógico que tem um poder de viciante mesmo, de causar dependência química. Mas é fácil de largar por quê? Porque você tira o menino ou a menina desse lugar e coloca numa situação em que ela não tenha contato com a droga, para. Eu vejo na cadeia, vi na feminina, vejo nas masculinas também. Eles chegam na cadeia, não tem crack, ninguém enlouquece pela falta de crack. Não tem a síndrome de abstinência? Não tem não. A do cigarro talvez é pior. Nos primeiros dias, Isso. um pouquinho de agitação, mas passa logo. Cigarro, o cara enlouquece, você pode tratar num lugar escuro que ele fica. A cocaína tem 3 situações que o usuário não pode enfrentar. A primeira, ver a droga. Eu já vi crises dessas, de o cara olhar e enlouquecer, é uma síndrome do pânico, as mãos ficam geladas, o cara começa a ter mal-estar, às vezes tem que correr para o banheiro, porque tem diarreia, tem cólicas abdominais, é insuportável. Porque ele viu. Se não vir, não. Se não vir, não acontece isso. Ou, então a primeira situação é essa, ele não pode ver. Segunda situação, ele está com alguém sob o efeito da droga. Quer dizer, eu uso a droga e você não está usando, na hora que você reconhece, na hora dispara mesmo mecanismo. gatilho. E a terceira situação é você estar no lugar que você usava a droga. Está naquele ambiente. Associa. Associa direto. São as 3 situações. Você não pode ver a droga, não pode ver alguém sob o efeito da droga e não pode ver o local em que você está me usava. dizendo que nos dizendo que não há uma síndrome de abstinência gerada quimicamente de forma endógena. Assim, vem como dentro. a morfina provoca, por exemplo, e como a nicotina provoca. A nicotina você pode trancar o cara. Eu vi uma vez na detenção, um preso, eles ficavam 90 dias em cela isolada como punição para coisas que eles tinham feito na cadeia. E eu, por acaso, vinha na galeria e estava saindo um preso desse, tinha passado 90 dias. E aquela situação que a gente vê nos filmes, né? Ele não conseguia olhar para a claridade, porque a cela era escura. E aí eu estava com um funcionário, a primeira coisa que ele fez quando abriram a cela, ele olhou e falou, arranja um cigarro para mim. Porque a nicotina, sim. Ele passou 90 dias sem fumar. 90 dias sem fumar. Não sei, talvez tenha conseguido um ou outro cigarro, mas certamente teve uma longa abstinência. E a primeira coisa que ele fez é procurar e não procurar pela cocaína. Então, todos esses programas, quando fizeram o programa em São Paulo, de pôr o pessoal da Cracolândia nos hotelzinhos ali, vocês lembram disso? Eles faziam pequenos trabalhos, recebiam em tese, tudo certo. Tudo certo. Eu sempre passo pela Cracolândia ali, vejo. O que acontece? O cara ia para um hotelzinho daqueles, descia, ele estava no meio da Cracolândia. Qual a chance de um programa desse dar certo? 0. Você sabe que eu escrevi isso à época, apanhei para diabo. Eu disse assim, não, eu só acho que você cria, com esses hotéis, você cria uma estabilidade, inclusive social para o sujeito, sem que você elimine a oferta da droga. Como é que isso pode dar certo? Não é?
Agora, de qualquer A modo... extrema-direita vai mandar para ele de Páscoa, todo mundo lá. Mas, de qualquer modo, você tá dizendo que o crack, então, ele pode estar mais... E a epidemia de crack, o desastre do crack, está mais relacionado à pobreza, à falta de vínculos familiares, a eventuais problemas de saúde psíquica, outros... E o crack, ele entra como um componente. Já a nicotina é uma coisa mais profunda. É uma coisa mais... Profunda. É a droga mesmo. Explique, né? por quê? É a droga que causa dependência química. Por quê? E dizem os fumantes que quando você fuma um cigarro, você não fica doidão, você não fica loucão, você não perde a razão, você não... E por que ela é tão poderosa? isso que é uma E droga foi mais estigmatizada e desestigmatizada por esses vapes, esses cigarros eletrônicos. Que é a mesma coisa. Que é né? pior, né? É, pior. O que acontece com esses vapes hoje é o que acontecia com o cigarro na minha geração. As companhias a indústria não deixavam chegar informação na imprensa de jeito nenhum, porque eles dominavam a publicidade. Claro. A gente fumava achando que era uma fumaça, que era uma coisa charmosa e tal, porque a propaganda mostrava aquelas mulheres maravilhosas, né? Greta Garbo no cinema. Marlboro, o homem de Marlboro. Pois Eu é. fumei dando aula, fumei em trem. Eu também, é um horror. Uma vergonha. Não havia essa consciência. Em avião. As pessoas fumavam no avião. Não havia essa consciência. Mas, na verdade, o que acontece? O que a nicotina faz? Por que ela é tão insidiosa? É porque é o seguinte, primeiro, toda droga fumada vicia mais. A cocaína cheirada não provocou essa tragédia que o crack provoca. Porque o crack o que é? A cocaína fumada. Por quê? Toda compulsão é influenciada por um fator, a influência maior qual é? É a diferença, é o tempo que se passa entre o estímulo que você provocou e a recompensa. E a recompensa. Por que não tem ninguém viciado em loteria federal? Você conhece alguém viciado? Eu sou viciado. Sou viciado em bilhete de loteria, não demora. Não tem. Tem o cara que gosta, que joga. Tal, não Essa é dependente. sensacional, muito bom. Por que você joga na... Roleta é mais rápido, né? roleta é mais rápido. Você joga na quarta-feira e o prêmio vai sair no sábado. Às vezes você até esqueceu daquilo já. Agora, o caça-níquel, a roleta, aí vocês viciam, causam dependência. Caça-níquel, você puxa, vem a recompensa, é imediata, não é? E o cigarro provoca essa recompensa imediata. Você vai a um cinema, passaram-se 2 horas, você está sem fumar, saiu de lá, você dá a primeira tragada, Nossa, dizem acabou. que é muito bom. Dizem. Um amigo meu me disse. E mesmo sabendo que você está se matando. É isso aí. O crack é a mesma coisa. Eu peguei a época da cocaína injetável no Carandiru. Muito rápido. O usuário de cocaína injetável não se interessava em cheirar a cocaína. Esse era visto Justamente por causa da rapidez. por causa da rapidez. O crack substituiu a cocaína injetável, porque o crack é mais rápido ainda, já cai no pulmão. Injetada, a droga tem que ir pela E circulação. olha que maluquice me ocorreu agora. Ele acabou sendo também um fator de contenção da AIDS? Completamente. O crack. O crack. Porque não injeta mais, né? Não é que essa tal dialética existe, continua a ser uma tragédia social. Claro. Mas ele controlou a AIDS. Ajudou a controlar. Eu vou te dar números. Quando comecei esse trabalho na detenção, eu testei os presos que recebiam visitas íntimas, que eu achava um absurdo, eram 1.400, 1.500. A sociedade enfiar dentro de uma cadeia, 1.500 mulheres, sem dar nenhuma orientação, sem dar preservativo. Nós temos que saber quantos estão infectados aí. Isso é um desastre. Foi uma confusão para conseguir fazer esse trabalho, mas eu consegui um trabalho publicado em revistas internacionais, portanto, com uma metodologia confiável. 17,3% eram HIV positivos. Isso em 1980. Das mulheres. Dos homens. Dos homens. Dos homens. Dos homens. E eu usei isso para dizer, não, temos que distribuir preservativo no mínimo, temos que orientar essas mulheres. O certo é até aproveitar que elas vêm aqui e ver outros problemas de saúde, né? Fazer a profilaxia do câncer de colo uterino, enfim. Nunca consegui. Consegui que distribuíssem preservativos, mas depois de algum tempo. Aí você pega essa realidade que
que era essa situação, 17,3% infectados em 89. No ano 2000, portanto, já estávamos noutra situação. O crack já estava correndo solto desde 92. O número de infectados caiu para 8%. Quem fez isso? As palestras que eu fazia? Claro Também, mas não sei. claro que não. Quem conseguiu isso foi o crack. Porque o cara que... O extremista de direita, o doutor não está dizendo que o crack é bom, tá? Não. Ele está explicando como as coisas funcionam. Ao contrário. Mas o que aconteceu? Porque a cocaína se injeta na veia, ela vai, cai no coração, do coração vem para o pulmão e vai para o cérebro. Né? Do pulmão volta para o coração e vai para o cérebro. O crack fumado, ele não perde esse tempo na circulação venosa. Direto. Ele já está no pulmão, cai no pulmão, e aí o efeito é imediato. E aí ele substituiu a cocaína injetável.